Olá, muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso QualiCast, o podcast da plataforma Qualifica. E eu estou hoje aqui, gente, com um convidado para lá de especial, porque talvez seja um dos maiores professores que a gente tem na plataforma. Eu estou aqui com ninguém eu estou falando sério, gente. Eu estou aqui hoje com ninguém menos que o Danilo Mota. Opa! Tudo bem, Danilo? Tudo beleza? E você aí? Maravilha. Gente, deixa eu apresentar o Danilo para vocês antes da gente começar. Imagina um professor universitário com mais de 15 anos de experiência em disciplinas na área de gestão e administração de empresas, né? E já teve mais de 15 mil alunos online. Esse número é um número surreal. Isso sem contar, gente, de todos os alunos que tem na nossa plataforma e em outras plataformas que o professor tem o curso. Além disso, né, um palestrante, facilitador de cursos e workshop, com muita experiência nas áreas administrativas e em consultoria. Nosso querido professor, tem graduação em administração, pós-graduação em marketing, pós-graduação em docência no ensino superior e é mestre em contabilidade e finanças, né? Então, para toda a bagagem necessária para a área de gestão, o nosso querido professor tem. E é um empreendedor da internet, né? Para não dizer que também é um influencer, né? Que tem um projeto maravilhoso que chama Super Desafios, ajudando pessoas e empresas a terem mais resultados. Isso. Danilo, eu queria, cara, te começar aqui o nosso papo, né? Obviamente, você é um entusiasta dos processos de aprendizagem, no meio digital principalmente, mas destaca muito na nossa plataforma os seus cursos de influência, persuasão. Nós vamos falar sobre isso nesse nosso episódio de hoje. A gente começa sempre, eu costumo dizer para os convidados, que eu aprendi isso com o pessoal da consultoria em diversidade e inclusão, que a gente sempre começa aqui, né, no nosso podcast com nossa audiodescrição. Eu vou fazer a minha audiodescrição e, na sequência, eu te convido a fazer a sua. Gente, para quem está assistindo o episódio pela primeira vez, eu sou o Rafael Ávila, também professor e atualmente diretor de Educação, Inovação e Marketing da plataforma Qualifica. Danilo, então, me explicando para a nossa audiência quem eu sou. Gente, eu sou um homem branco, de pele clara, eu tenho os olhos verdes, já com as olheiras do tempo, um pouco das olheiras do tempo. Eu tenho um nariz avantajado, que decorre da mistura da minha família de árabe com espanhol, né? Deve ser essa tradição ali meio moura. Eu tenho barba e bigode, a barba é muito mais longa, né, do que o bigode, até mais longa que o cabelo também. Uma barba loura, mas que já está ficando grisalha, um cabelo bem curtinho, uma testa avantajada. Eu estou usando, né, um microfone, estou trajando uma camisa preta, uma camisa de malha, e no meu fundo tem uma cortina persiana com as folhas maiores brancas. E é isso. Show de bola. E boa noite para todo mundo. Bom, eu sou branco, bem branquinho, tenho um cabelinho baixinho, uma barbazinha no queixo, só no queixo. Uso óculos da lente preta e sou muito sorridente. Estou usando um blazerzinho preto, uma camisa verde e tem um fundo aqui atrás de mim, como o Rafael falou, um fundo inglês. Sei lá, um escritório em inglês, sei lá. Gente, as vantagens, né, Danilo, dessa era digital. Gente, o fundo dele é maravilhoso, porque ele escolheu uma paisagem chuvosa, com alguns livros empilhados na lateral, um vidro meio embaçado, um prédio inglês no fundo. Muito legal esse fundo aí, vocês imaginam? Mas é porque aqui está assim, aqui está chuvoso aqui. Espírito Santo aqui, São Mateus. Olha que legal, ele é de São Mateus, eu estou falando direto de Belo Horizonte.
Então, a gente fez a nossa audiodescrição e, mais uma vez, eu queria agradecer. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, né, para a nossa audiência. A gente não sabe que horas que você está nos escutando. O QualiCast, como eu disse, é o podcast da plataforma Qualifica, uma plataforma que oferece mais de 150 cursos dos mais diversos temas, mas com muita força, né, Danilo? Na gestão, na liderança, e é onde ali que você se enquadra mais. Então, o nosso tema de hoje, com o nosso professor, eu chamei de influência. Como criar uma imagem profissional assertiva no mercado. Opa, Não isso é aí. isso? Influência. Eu acho que é importante a gente começar com isso. E aí, né, eu queria te fazer logo uma pergunta, se eu gosto dessas perguntas que já chegam chegando. A gente vive uma era, Danilo, da busca pela visibilidade, né? A gente tem até uma frase, né? Quem não é visto não é lembrado, que eu acho que é de um filme ganhador do Oscar. E eu queria te perguntar, é isso mesmo? Era da visibilidade? Quem não é visto não é lembrado? Como é que o professor vê esse aspecto da contemporaneidade? Olha, dá boa noite, boa tarde, bom dia aí para quem está ouvindo aí, né? Não sei em que momento, que lugar. E assim, tá dizer que é um prazer estar aqui, né? Muito legal esse bate-papo aqui. Um mestre Rafão, né? Assim que fala, né? É isso aí, cara. E assim, eu vejo, Rafael, que cada um tem uma jornada, assim, né? Cada pessoa tem uma jornada. Então, eu não vou dizer assim que todo mundo precisa aparecer, né? Que tipo, lá tem sempre lá um piloto de avião, né? Que é um cara mais de bastidor, tem aquele cara mais de staff ali que fica mais atrás de uma mesa. Agora, a questão é, em algum momento, você precisa fazer o seu trabalho, a sua imagem chegar, principalmente a quem vai te promover, assim, ao seu gestor. Então, acho que a ideia de... Tem carreiras que realmente precisam, as pessoas precisam se mostrar mais, ter uma imagem mais presente e até ir lá para o TikTok, né? Fazer dancinha. E tem aquele profissional que é mais ali back-end, né? O pessoal da TI aí, que o Qualifica está numa veia muito forte com isso, o pessoal da TI, e ele é mais assim, tem que mostrar mais o trabalho na competência técnica mesmo, né? As soft skills, elas são um apoio aí, igual aqui no caso a influência, mas eu não vou generalizar não, entendeu? Eu acho que fica aí no meio a meio. Tem uma galerinha que precisa aparecer mais, precisa mostrar mais essa visibilidade, aparecer e tal, e tem uma outra que precisa mais aparecer na hora certa, né? Saber tirar a foto na hora certa e gerar uma imagem no momento oportuno, né? Então, eu vejo por esse lado. Eu acho muito legal você comentar isso, porque eu fiz seu curso, né? A gente até conversou um pouquinho ali na rede social, você pediu uma avaliação, eu falei, não, né, não é. Mas, de alguma maneira, eu acho interessante se você colocar isso para a nossa audiência. A gente está, de alguma forma, sofrendo talvez essa avalanche de influencers, né, de influenciadores digitais. As redes sociais, elas estão caminhando muito para essa lógica de você gerar vídeo, conteúdo o tempo todo. E eu achei muito pertinente você colocar que essa necessidade de estar ali presente ou de aparecer, ela vai depender da carreira. Sim, sim. Mas, obviamente, como você pontuou, acho de forma muito interessante, né, muito assertiva, é que não por isso que a sua carreira é de bastidor, que não terá momentos que você Sim. vai precisar aparecer. Então, eu achei isso bem legal. E aí, você falou, qual é o momento de aparecer? Né? Eu acho que essa é a pergunta que as pessoas da nossa audiência querem fazer. Quando aparecer? De que forma apareceu? Como que eu crio uma imagem positiva, né, acerca de mim mesmo, do meu trabalho, nas circunstâncias? Como é que você vê isso, professor? Então, eu vejo que você tem que buscar alinhar o que você deseja, né, o que você está projetando para a sua carreira, se é uma promoção, se é um novo cargo, se é ir para uma outra empresa, se é trabalhar no fornecedor, se é trabalhar com o cliente, é assim? Então, você precisa estruturar primeiro assim, a questão do seu objetivo, né, os seus objetivos quanto ao que você quer alcançar. Beleza, a partir disso,
aí você começa a verificar qual é o que eu posso fazer, né, para poder me parecer ou me conectar com a pessoa ou alguém que está lá do outro lado. Por exemplo, se eu estou falando em entrevista de emprego, né, eu preciso saber qual é o dress code daquela empresa, qual o código de vestimenta dela. Aí, por exemplo, se for na área industrial, né, eu quero trabalhar eu sou técnico de automação, por exemplo, né, eu vou trabalhar na área industrial. Então, eu tenho empresas que usam lá o macacão, né, resistente a fogo e tal. Então, eu preciso, nessa área, eu preciso vestir aquele uniforme. Se for numa empresa que tem um motorista de ônibus, por exemplo, um auxiliar administrativo, tem um uniforme também. Ou se não tem uniforme, tem um modo médio que as pessoas ali se vestem. Às vezes é uma camisa polo, às vezes não. Se for numa loja de surf, é mais despojado, não é assim? Você pode ter uma tatuagem, pode aparecer mais. Se for uma empresa mais formal, é bom você não se mostrar tanto, não se mostrar tão informal, assim, porque você vai destoar da média das pessoas, principalmente no início. Então, pegando o exemplo de alguém que quer ir para uma entrevista de emprego, né? Talvez é o caso de muitos alunos, pessoas que vão ouvir aqui o podcast, né? Que estão iniciando ali na carreira, né? Então, você precisa estudar um pouco como é que é o código de vestimenta daquele local que você quer trabalhar e até mesmo do local que você está trabalhando. Agora, quanto a tarefas, né? Você precisa, você precisa também, depois da aparência, talvez a gente vai falar depois algumas coisas sobre isso, você precisa também conversar parecido com as pessoas que lá estão, né? Porque toda essa questão da influência é tudo relacionado à empatia, certo? Certo, Conectar-se é sempre eu tentar me parecer com o outro, né? Então, primeiro eu tenho que tentar me parecer porque eu estou precisando daquela vaga, eu estou querendo aquela promoção, etc. Ou eu estou liderando aquelas pessoas, né? E eu sou um chefe recente. Depois de um tempo, você vai imprimindo algumas coisas da sua personalidade que vão ser mais ali próprias suas, né? Por exemplo. Então, agora em relação à questão de tarefas, por exemplo, você tem que identificar, e é uma coisa que eu sempre aprendi cedo, assim, quando eu fui trabalhar em empresa. Você tem que identificar algumas tarefas que vão te dar visibilidade, né? Alguns projetos que a empresa está precisando, algumas áreas que a empresa está investindo, que a gestão está investindo, que aí vale a pena você levantar sua mão e aí entrar naquele projeto, se prontificar, e aí você conseguir visibilidade, fazer um bom trabalho, lógico, e conseguir visibilidade para aquilo. Aí, antes de eu de eu levantar a minha mão, eu tenho que me colocar de acordo com o que as pessoas esperam, a vestimenta, com o que as pessoas falam. E aí sim eu levanto a mão, porque aí as pessoas já têm um encaixe, né, um frame, que a gente chama, de perceber que eu já estou predisposto àquilo, que já estou a fim de fazer aquilo. Certo. E aí tem mais chance de eu me destacar. Então, deixa eu ver se eu aprendi direitinho, né, professor? Se eu estou aqui prestando atenção. Acho que você falou de 2 momentos muito importantes. Aqui na nossa audiência, a gente tem os estudantes, né, aqueles que ou não são estudantes nossos, e aí fica o convite a serem estudantes nossos, que estão ali começando seu primeiro emprego, ou estão iniciando numa trajetória. E, obviamente, a gente tem também profissionais mais experientes, com mais bagagem, mas que essas dicas são muito pertinentes de toda forma. E aí o primeiro aspecto que você destacou foi aquele pilar de saiba onde você quer chegar para traçar a estratégia, né, para traçar os passos que você vai executar. Eu me lembro, né, quando eu me formei, Danilo, eu tive muita dificuldade de inserção no mercado, porque eu atirava para tudo quanto é lado, né, usando essa metáfora. E aí, obviamente, eu não prestava atenção nos sinais que determinadas áreas me davam. Então, ter um projeto, ter um plano, e isso foi a primeira coisa que você destacou. Um segundo aspecto que eu acho interessante, que você trata, inclusive eu vi isso no seu curso, é essa dimensão da aparência, né? Assim, que a gente chama do fit entre você e a empresa, ou a audiência. Então, como você
Ainda bem que eu trabalho numa startup, que eu posso me vestir com a minha camisa de malha, não tem muitas preocupações, André. Não pentei o cabelo, a barba está sempre um pouco mais alvoroçada e tudo mais. Mas eu acho importante você destacar isso, né, de que as pessoas elas olham para você e se você está adequado àquele ambiente na qual você está inserido. Sim. E aí é uma coisa que a gente se esquece, né, Danilo, que você fala no seu curso e tocou aqui, de fazer uma pesquisa sobre onde eu vou fazer entrevista, qual é, né, o código de vestuário, o dress code, que aquela empresa, aquela área, né, aquele segmento costumam usar. Eu acho isso Sim. muito legal. E aí, na sequência, você falou, além do dress code, né, muito do vocabulário. Eu acho Sim. interessante você destacar isso, né, porque a gente não vai usar um linguajar mais informal em empresas que estão extremamente formais. E também não ser muito formal em empresas que não são. Então, prestar atenção na aparência, na roupa, prestar atenção no linguajar, nos Sim. vocábulos que você usa. E aí, superado esse primeiro momento, é que você se coloca à disposição para os projetos. Aprendi direitinho, é isso mesmo? Nossa, é isso aí mesmo, nota 10. Legal. E aí, pensa bem, Rafael, se eu for levantar a mão na reunião para me prontificar para um projeto, se eu não for visto como crível ou confiável, né, se eu não construir isso um pouco antes, no minimamente possível, tá? Então, não é minimamente ali, se eu não construir isso antes, pode ser que eu não seja nem aceito para aquele projeto, né? Certo. Se eu não dou conta do recado, se eu já tenho uma imagem que está destoando muito do que a empresa precisa, do que os colegas estão precisando, eu não vou ser considerado como uma boa opção. Primeiro, a gente compra a imagem da pessoa e depois a segunda parte vem a questão da coerência, né? Se a pessoa parece e é aquilo que ela realmente está emitindo de imagem. E isso é uma coisa muito legal que eu me lembro também, acho que no seu curso, mas eu queria que você comentasse aqui para a nossa audiência, que é o distanciamento, né, entre o que você fala, ou até porque a gente coloca no currículo, né, gente? Pessoal, prestem muito atenção no que a gente estabelece no nosso currículo, quem está procurando um emprego, porque muitas vezes a gente coloca, né, informações hiperbólicas, supervalorizadas da gente, que são testadas ali no dia a dia e são um problema. Mas você falou de uma palavra que me chamou a atenção, que é a confiança. Então, quando Uhum. você constrói, né, a sua imagem, né, como é que você gera confiança? Acho que esse é um aspecto importante para destacar para o pessoal. Então, a confiança ela tem alguns elementos, né? Tem até uma pesquisa internacional que fala sobre 5 elementos que geram confiança. A primeira coisa da confiança a ser trabalhada por exemplo, a gente falou da questão da imagem, né? Tem esse pilar da imagem. Depois eu vejo a questão de você mostrar autoridade ou o mínimo conhecimento em alguma área, certo? Porque na hora que você mostrou uma imagem positiva, legal, mas na hora que você abre a boca, né, o que você fala, né? Como você fala? Aí a gente chama isso um pouco de como conversar mesmo ali, né? Saber Certo. conversar, saber expor um assunto, saber expor uma ideia. Aí entra aí vocabulário, né? Entra aí gírias, entra Sim. aí se eu não estou no formato de novo do que as pessoas ali em média falam, né? Então eu vou ter dificuldade. Aí essa parte da primeira impressão, como falar, né? E depois o que falar. O que eu falar, eu tenho que demonstrar um mínimo conhecimento daquilo que eu me proponho a fazer, né? Certo. Se eu vou me propor a fazer esse projeto, eu levantei minha mão, eu previamente é o ideal que eu já tenha olhado um pouco antes o que aquilo vai ser, como que aquilo vai ser feito, se eu tenho assim como contribuir, né? Então a confiança, ela de primeiro momento, ela é ganha com as primeiras impressões, depois com a fala assertiva e depois ao longo do tempo com depósitos emocionais, né, na conta bancária da outra pessoa, de forma que eu mostre a que eu vim e como eu sou capaz de resolver ou de ajudar aquela organização ou aquela empresa, né? Aí o Warren Buffett fala isso, né, que a confiança é como o ar que respiramos.
Nós só sentimos falta quando ela está ausente, né? Então, Legal. a confiança, ela é a cola dos relacionamentos, né? Você faz negócio com alguém, você conversa com alguém, você mantém a amizade com quem você, em média, mantém um nível de confiança. E aí, quando ela está ausente, a gente vê que está faltando, tem alguma coisa errada. Né? Agora, quando ela está presente, geralmente a gente não fica avaliando se a pessoa é confiável ou não. A gente já validou isso antes, né? Então, assim, a credibilidade, que é um dos pilares da confiança, ela é gerada através aí do conhecimento técnico que a pessoa tem. Daí é importante, você falou aí, dos cursos, né, da Qualifica, as habilidades ali, né? Tem as trilhas lá, tem no aplicativo, que são muito interessantes. A trilha de programação, eu tenho que entender da minha área, né? Mas eu tenho que ser fera naquela área, no que eu me proponho a fazer, na parte técnica, mas também em outras ali áreas, talvez subjacentes ali, que possam me ajudar. O Murilo Gun, ele chama isso de habilidade centro do Batman. Né? Essa palestra dele é famosa na internet. Então, ele fala, por exemplo, a capacidade de você falar, oratória, memorização, criatividade, são coisas que vão te ajudar, né? Em qualquer contexto que você tiver, e na resolução de problemas, aí você vai se destacando, então a sua credibilidade vai aumentando e a sua confiança, você vai adquirindo confiança das pessoas, e aí quando aí até uma pessoa pode perguntar assim, mas eu sou jovem, né? Eu não tenho ainda uma credibilidade. Você pode usar dados e informações na sua argumentação de uma outra pessoa, né? Você pode usar dados de relatórios que você viu, digamos que você é da área de contabilidade. A área de contabilidade é bem conforme, assim, né? Bem ligada a leis. Então, quando você demonstra autores que falam sobre aquilo, códigos contábeis que você consultou, aí, ou uma palestra que você assistiu, um curso que você viu, aí você usa a autoridade de uma outra pessoa para ancorar o seu argumento. Né? Então, aí você vai construindo confiança dia a dia. Mas é difícil construir, fácil perder, né? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, mas eu achei muito interessante. Eu só queria fazer um comentário, não sei se você sabe, isso que eu sou amigo do Murilo, né? Sério? Sério. A gente... Quando deu match? Cara, é muito legal porque, assim, eu conheci ele como um comediante, né, assim, nas redes e tal, e depois ele é um cara super inovador, e ele tá ligado à inovação muito disruptiva. Aí eu acabei encontrando ele agora nesse caminho que ele tá mais da espiritualidade e tal, e a gente participa de uns eventos juntos, ele é uma figuraça. Mas não é sobre isso nosso podcast, né? Aqui eu tirei uma ondinha, né? Porque é um influenciador. Mas eu acho muito interessante você comentar isso, porque você usou um termo que talvez a nossa audiência precise de um pouco mais de explicação. A gente, como professor, a gente sempre fala muito disso, assim, olha, tem determinadas competências que são técnicas, ou que elas são chamadas de cognitivas ou hard skills, né? Então, como você disse, se está fazendo uma carreira de desenvolvimento web, né, você precisa ter alguns conhecimentos técnicos ou hard skills, né, para trabalhar naquela área. Gente, pessoal, nunca, jamais achem que isso não é relevante. Mas o Danilo é um mestre, um professor das chamadas soft skills. E ele usou esse termo aqui, eu queria lembrar a nossa audiência, que são as chamadas habilidades suaves, e que não são tão suaves assim, né, em dados momentos. Elas são habilidades emocionais, então ela tem a ver com essa capacidade de escuta, feedback, de criatividade, de resiliência, de empatia, que a gente vai falar daqui a um pouquinho. Então são habilidades, gente, que elas são muito, muito relevantes e que durante muito tempo não contavam no mercado, né? E aí, quando você falou de confiança, Danilo, nós estamos falando de estabelecimento de algumas soft skills, não é isso? Sim. Então, entendemos direito, né, audiência? A gente já sacou isso. Então, soft skills e as hard skills. Não existe uma trajetória, uma carreira que vai seguir só por um ou outro caminho. E eu acho que quanto mais a gente vai subir na liderança, né, mais a gente vai depender das soft skills, não é isso, né? Verdade, você falou um ponto aí, isso é essencial, porque eu dou aula para administração, né?
Aí tem uma galerinha aí já achando que é só ter soft skills que vai liderar, né? E aí o Peter Drucker, né, o mestre da Isso aí. administração, falando isso dia 8, 9 agora, dia 9 de setembro é o dia do administrador, né? 9 de Aí setembro. o Peter Drucker, ele tem um artigo dele da Harvard, muito famoso, que ele fala, é algo tipo assim, o que o gerente deve fazer, né? E aí ele fala lá algumas coisas assim, que são das hard skills, né? Que é ligada à questão da resultado, né? Certo. Saber comandar, dirigir as pessoas, colocar as pessoas no lugar certo, né? Então isso aí você aprende. Aí a gente não fala mais essas coisas, essa coisa da habilidade financeira que o gestor tem que ter, é isso? Indicadores. Isso aí não Uhum. vai sair de moda não, gente. Pode Vai até, continuar. pode até, Danilo, mudar de nome, né? Porque eu sou um pouquinho, eu acho que eu sou um pouco mais velho que você, mas a gente hoje fala nas OKRs, nos KPIs, tem um monte de termo novo, assim, gente, para explicar coisas que são, na gestão, são muito antigas, né? Precisa Sim. medir resultado, para isso precisa ter indicadores. Então, só para a galerinha entender que às vezes os nomes mudam e a metodologia para se avaliar mudam, mas elas estão aí. E você falou uma coisa que é muito interessante, assim, né? Que talvez para os seus alunos de administração, mas também para os nossos alunos de forma geral, é uma combinação desses dois elementos, não é isso? Sim, sim. É por isso que eu falei. Muitos estão assim tendendo a achar que vou liderar uma equipe, um projeto, etc. Então basta eu saber conversar, basta eu saber aquela ideia, né, de cantador de serpente que vai. Não, mas tem outras coisas que são as hard skills que são importantes, né? Uhum. A liderança, entender se for um gestor, por exemplo, né? Entender um pouco de finanças, entender um pouco de gestão de pessoas, processo, né? Saber lidar com recurso, então, assim, orçamento. Então, por exemplo, quem estuda administração, né? Isso aí não... A administração, engenharia ali, contabilidade, economia, isso aí não sai de moda, não. Então, Sim. realmente tem que ser a combinação das duas coisas, hard e soft skills, né? E eu acho que a sua fala ela é muito pertinente para as pessoas entenderem, né? Que a gente leva tempo construindo, na verdade, a gente leva tempo construindo confiança. E ó, eu acho né, que você destacou isso de uma maneira muito bacana. Você vai lá e, no primeiro momento, né? Às vezes você está começando uma empresa, às vezes você está começando um estudo, uma graduação, está fazendo um primeiro curso com a gente pela primeira vez. Gente, não se Sim, preocupem. Quando você não tem, né, essa bagagem técnica ou essas competências, você se ancora em outros, né? Ou sim. seja, você busca informações de quem tem credibilidade. É como se andasse, se eu falo assim, ó, olha minha turma, né? Aquela coisa de Aham. andar de galera. Olha aqui, eu tô lendo, eu vi isso num relatório, eu li isso no livro do Peter Drucker, eu vi isso numa palestra tal. E aí, aos poucos, você vai construindo seus próprios conhecimentos, seus próprios saberes e ganhando sua confiança. Mas você falou um negócio que para a gente tem sido muito assustador, né, Danilo? Que é a gente demora muito tempo para construir e a gente perde muito rapidamente, né? Você queria Sim. comentar alguma coisa sobre isso que eu achei muito Então, legal? aí você puxou esse gancho aí, assim, a confiança, a coisa mais dramática é a coerência, né? Para todo mundo, para gestores de alto nível, quanto para o cara que está começando agora. Está todo mundo com telhado de vidro, digamos assim, com a questão da coerência. O que é a coerência? É a distância entre o que você fala e o que você faz, né? Então, você pode vender uma ideia na entrevista de emprego, você é contratado. Então, aquela sua forma de falar, sua imagem, aí foi legal, você conseguiu a vaga, nesse exemplo, né? Aí vamos ver o segundo passo agora. Se aquilo que você falou, né, em média, se manifesta na vida real. E eu sou um profissional e eu levantei, aí digamos agora que você está contratado numa empresa, está buscando visibilidade. Levantei minha mão na reunião. Aí as pessoas dão uma confiança para mim. Ó, acho que o Danilo vai dar conta desse projeto. Coloca Uhum. para dentro do projeto. E aí, com o tempo, eu não entrego coisas básicas, né, daquilo que eu falei que eu ia fazer no início, como, por exemplo, atrasar, né,
o famoso procrastinar, né? Deixar para depois, entregar atrasado, enfim, aí a gente conhece bem essa história, né? Aí tá dentro do seu curso, que eu me lembro muito desse momento no seu curso, né? A gente tem coisas, eu acho que na internet também o pessoal fala muito disso, né? Tem coisas que são básicas, né? Sim. Respeitar o horário do outro, né? Cumprir aquilo que se prometeu. Então, eu acho muito legal, porque eu me lembro muito disso, de você explorar isso no seu curso. E aí eu queria te perguntar, essa talvez seja uma curiosidade minha, né? Você é um professor com mais de 15 mil alunos no digital, né? Uhum. Um professor que vem construindo aí sua credibilidade e sua carreira a partir disso. A No gente está Qualifica, eu vivendo... chego a 4 mil no Qualifica. Exato, eu sou um desses, hein, gente? Ó, nós estamos vivendo a era de fake news, né? Inclusive de deep fake, assim, as pessoas estão pegando Você imagina o drama que é isso, né? Eu pegar, tirar o rosto do Danilo, colocar numa outra pessoa falando, né? Então é um negócio, assim, realmente complicado. E você falou de confiança, e confiança para mim tem a ver com autenticidade. Você falou coerência entre o que diz e o que fala. Nessa era de fake news, de deep fake, como nos proteger do que não é real, né? Proteger a nossa imagem de que não é real. Como é que a gente se prova? Como é que a gente se mostra, né? Nesse mundo que está tudo tão maquiado, né? Eu gosto muito de monitorar. Eu aprendi também lá atrás, né, numa revista fazer um jabá aqui da Você S.A. Uma vez tinha uma reportagem e eu aprendi isso lá, a monitorar a sua imagem digital, certo? Já há Legal. uns 10 anos atrás, tem uma reportagem sobre isso. Eu não sei se foi Tom Peters que falava disso, né? Ele falava assim, cara, de vez em quando vai lá no Google e coloca lá o seu nome. Abre uma aba anônima e pesquisa lá o que tem lá do seu nome, né? Se preocupa um pouco com o que tem na internet sobre você, né? Então, vale aqui você cuidar da sua imagem também no digital, presencialmente, não falando coisas fora ali, coisas que vão preconceituosas, coisas que vão te prejudicar, né? Que não fazem sentido, tá vendo aqui, não está fora do contexto, tanto presencial quanto no online. No online, eu acho bom você monitorar o seu nome de vez em quando, você olhar suas redes para ver se você sua imagem não está sendo usada indevidamente, né? Hoje mesmo eu fiz o cadastro numa empresa, hoje eu entrei nesse cadastro lá nessa empresa, eu vi que o meu nome está no nome de outra pessoa, no meu perfil. Aí tive que entrar em contato, né, etc. Ou seja, então a gente tem que cuidar dessa imagem, cuidar do que a gente está falando, né? Manter um comportamento médio para que as pessoas saibam. Por exemplo, se fizeram um deepfake meu e as pessoas me conhecem em média, me conhecem assim, tem uma imagem minha já de algum tempo, elas vão perceber que aquilo não sou eu falando, né? Está emulando um personagem que não sou eu, né? Uhum. Por mais que está o rosto ali, né? Eles vão perceber que aquilo é uma IA que está ali atrás, né? Uma inteligência artificial. Então, acho que o caminho é esse, cuidar do que você fala, cuidar da sua imagem o mais assim próxima possível e cuidar da sua imagem digital também, monitorando. Danilo, acho muito legal você comentar isso, cara, porque, assim, acho que até uma pergunta que eu ia te fazer, né? Você fala muito sobre a linguagem corporal, como é que você pode usar para melhorar a sua imagem e tal, e você tocou num ponto dessa coerência. A gente viveu talvez uma era, eu sou um pouco mais velho, gente, já estou chegando nos meus 50 anos, então eu vivi numa era que eu não precisava me preocupar com a minha imagem digital, lá para as antigamente, né? Não tinha o digital, e as coisas que a gente fazia no presencial não alcançavam tão rapidamente. Mas aí também no mundo do trabalho, eu sempre ouvi uma coisa assim, né? Você é uma pessoa no trabalho, você é outra pessoa, você pode ser outra pessoa na sua vida privada. Você acha que isso, com esse tanto de mídia, né, com esse tanto de informação online, você acha que isso persiste? A gente conseguir separar a sua imagem profissional da sua imagem pessoal nas redes? Eu acho que tem se mostrado o contrário, né? Pesquisas aí têm mostrado que as pessoas que, até na área do direito, minha esposa é da área do direito,
e está tendo uma dificuldade grande na jurisprudência de identificar quando que a pessoa está trabalhando, quando que ela não está. Quando que ela é uma pessoa física dissociada da empresa e vice-versa, né? Está uma coisa invadindo a outra. Ainda mais quando você está num ambiente assim, trabalhando em casa, né? Onde a empresa tem o pessoal do... Acho que é Stalk, né? Que fala, as empresas monitorando a pessoa em casa. Teve um caso recente aí que eles monitoravam o tempo que a pessoa ia no banheiro, o tempo que a pessoa ia tomar um café, é um negócio absurdo, assim, né? Então, e aí, por exemplo, eu trabalho numa empresa, mas depois das 18, eu vou para o boteco e tomo todas lá, e quase todo dia tá lá, desculpa a expressão, assim, falar popularmente, aqui no Espírito Santo falou cachorro lambendo sua boca. Eu já ouvi. Aí, rapaz, você tá com o uniforme da empresa, entendeu? E tá lá no bar caindo e tal. Então, assim, é difícil, acho cada vez mais difícil, acho que vai continuar sendo. Aí é uma visão pessoal, que eu já estudei, que vai ser cada vez mais difícil dissociar a questão da imagem pessoal da imagem do trabalho. Aí você vê lá no LinkedIn, por exemplo, né? A gente está lá. A pessoa que você conhece, as pessoas que eu conheço no LinkedIn, para mim, são aquelas pessoas que são associadas àquelas empresas, né? Por exemplo, o Rafael Ávila da Qualifica, né? Eu não te conhecia antes disso, né? Então, acho que é difícil dissociar, entendeu? Talvez foi uma... falou, né? O mundo muda o tempo todo, né? E a gente está super exposto, e a gente, inclusive, a gente tem um curso sobre Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais também na plataforma, muito legal. Você falou da sua esposa do direito, que a gente, muitas vezes, a gente coloca as nossas informações à disposição. Então, a primeira dica que você deu, que eu achei muito legal, de vez em quando vai lá se monitorar, e eu faço muito isso. E eu descobri que tem um cantor gospel que tem o mesmo nome que eu. Então, de vez em quando eu esbarro nas coisas dele, e eu imagino que ele também nas minhas. Mas eu acho esse um ponto a destacar para a nossa audiência, importante para o nosso estudante. Gente, não achem que as pessoas não estão, de alguma forma, ali buscando informações sobre você. Você manda um currículo para uma empresa, e se você tiver ali, talvez, entre os finalistas, eles vão dar uma olhadinha no que você posta, né? E o que pode, de alguma forma, macular ou arranhar a imagem da empresa. Então, fiquem muito atentos. E no digital, como você falou, isso é muito mais dramático. E você sabia, Rafael, que eu estou interrompendo aí, você encontra até processos judiciais, tá? Que a pessoa está envolvida com a busca simples no Google. Ele não te dá detalhes, né? Sim. Mas ele mostra se você tem um processo, digamos ali, criminal, entendeu? De pensão alimentícia, entendeu? Então, assim, hoje nós estamos... Não, gente, e você imagina, nós estamos falando de inovação, né, Danilo? Quantas câmeras tem, quantas pessoas com seus smartphones registrando tudo, câmeras em moto. Então, gente, essa era da privacidade, de achar que aquilo que a gente faz na nossa vida privada não vai para o... Eu brinco muito que a gente vive a era que o Office invadiu o nosso home, né? Então, não é o home office, o Office está aqui dentro. Mas eu queria te perguntar uma coisa, o seu curso é muito legal, fala muito sobre a questão dos gestos, né? Fala muito da linguagem corporal e tal. Você falou muito de um lugar do presencial. Eu queria que você comentasse um pouco se você vê uma diferença tão gritante entre a linguagem corporal no ambiente físico, presencial e no digital, inclusive se você está pensando em lançar um curso sobre isso. Eu acho que eu sou o primeiro a fazer. Como influenciar pessoas, né? Como trazer essa linguagem corporal para o mundo digital. No digital, né? Pois é. No digital, eu não vejo assim tantas diferenças, não. Tá? Por exemplo, você vai participar de uma entrevista, aí eu acho que eu não sei se o pessoal, talvez no corte de vídeo o pessoal consiga ver, mas igual nós estamos aqui, ó, 4 dedos aqui, eu tenho que me posicionar no centro do vídeo, tá? De preferência, eu vou deixar 4 dedos aqui da minha cabeça até o limite do corte da imagem, certo? Então, por exemplo, numa reunião, vou pegar o exemplo de uma reunião online, né? Vou participar.
no centro do vídeo, um pouco da minha cabeça aqui, um espaço, até a parte de cima. Mostrar as mãos, sempre mostrar as mãos, manter sempre o contato visual com as pessoas que estão assistindo, principalmente na hora que eu estou falando, né? Ou quando aparece lá a minha câmera, né, para todo mundo, manter contato visual, gesticular, manter uma postura aberta, né, ereta, né, não ficar refastelado, né? Então assim, eu acho que no digital permanecem as mesmas ideias, as mesmas assim regras do mundo assim físico, né? A questão é que a dificuldade do som, né, daí entra a questão da voz, né, que a gente tem que trabalhar também, as ênfases e tal, subir, descer, velocidade, mais devagar. Uhum. Isso aí no digital fica mais prejudicado por causa do que depende do hardware, né? Da internet, às vezes está picotando, a imagem não está boa, mas a gente tem que fazer um esforço de manter essa linguagem corporal também no digital. Por exemplo, se eu entro numa reunião, principalmente em entrevista de emprego, eu vou entrar, eu me apresento, olá, eu sou o Danilo, sorriso no rosto, né? É uma saudação, falo meu nome, etc. E aí eu faço assim, ó, com a mão, ó, olá, tudo bem, pessoal? Quando eu mostro a palma da minha mão, é um sinal de que eu estou aberto ao relacionamento, aberto a diálogo, certo? Então, eu mostro a minha mão, dou um tchauzinho aqui, ó, eu faço assim com a mão, é o gesto chamado gesto da princesa Diana. Você está em Minas aí, não é em Minas? Estou em Minas, estou em Minas. Aí em Minas, rapaz, você chega ali em Curvelo, Teófilo Otoni, você chega assim, sai nas ruas e fala assim, opa, aí você levanta a mãozinha. Aí eu aprendi isso com o meu pai, ele nunca falou o nome da pessoa, ele fala alguma coisa assim meio empolada. Seu Zé com seu Manuel, alguma coisa assim. Ô, seu Zé, fulana. Aí ele levanta a mão. É quase impossível você levantar a mão, dar um tchauzinho, levantar a mão para a pessoa na rua assim, opa, tudo bom? Ô, seu Rafael, como é que tá? E a pessoa do outro lado não responder. É meio que um sinal codificado na nossa evolução, né? Nosso DNA, né, cara? Nosso DNA, que faz com que você responda imediatamente aquilo. Então, quando eu entro, principalmente quem vai participar de entrevista aí, você entra, sorriso no rosto. Sei que às vezes a pessoa está nervosa, né? Mas tem que tentar, né? Sorriso no rosto, saudação, dizer o meu nome e agradecer. Falar, opa, oi, gente, ó, que legal, obrigado por estar aqui. Eu sou o Danilo, estou à disposição para responder as perguntas, etc. e tal. Aí você já vai começar bem na linguagem corporal digital. Eu acho isso que você colocou muito pertinente, porque, assim, em resumo, existem alguns elementos da linguagem corporal no presencial. Talvez no presencial a gente use ali toda a potência dos pés, né? Eu já vi você falar pés para a porta, se as pernas estão cruzadas. Eu lembro disso do seu curso. Então, assim, talvez a gente possa usar no meio presencial toda essa potência do nosso corpo, a integralidade do nosso corpo. E que no ambiente digital talvez esteja ali, como você disse, talvez limitado, né? A qualidade do som, da imagem e tudo mais. E tem uma coisa que eu, como professor, tenho um sofrimento enorme, né? Sou professor que é os alunos que nem abrem a câmera, né? Ah, meu amigo! Então, verdade. as reuniões que a gente percebe que a pessoa nitidamente está fazendo outra coisa, está mexendo no telefone, está distraído. Então, pessoal, aquilo que tem, o básico das regras que o Danilo traz para a questão do uso, né, de todo o nosso corpo para a comunicação, não se alteram tão fortemente quanto a gente imagina para o ambiente digital. Então, estejam atentos a isso. E Rafael, o pessoal, você falou dos alunos, eu vejo assim, os alunos meio que se escondendo, né, dessa aparição nas câmeras, e às vezes quando é numa empresa, você não vai ter, você vai ter que ficar com a câmera ligada, porque tem empresa que exige que você ligue a câmera, né? Então você vai ter que aparecer de qualquer jeito. Que tal, então, você treinar na aula, né? Sempre falo para os gente, a hora de errar é aqui na aula, né? O professor vai chamar a sua atenção, vai falar alguma coisa, desliga o microfone aí, você não está numa postura legal, isso aí você não pode falar na empresa.
E aí o cara fica calado, não fala nada, com a câmera desligada, e às vezes, aí na hora que vai para uma empresa, para uma entrevista mesmo, que é a Vera, aí ele comete erros, às vezes, mortais. Entendi. E aí você está falando assim, uma coisa que eu achei interessante, né? Como usar essa linguagem corporal para melhorar a sua imagem? Eu acho que você dá bons exemplos no seu curso, talvez trazer aqui para a nossa audiência. Como que eu uso, né, a linguagem corporal para melhorar a minha imagem? Olha aí nós começamos a entrar na parte dos elementos da linguagem corporal. Basicamente, assim, os elementos estão ligados ali ao gestual do corpo, né? Aos ornamentos que a pessoa usa, relógio, óculos. Hoje eu fiz uma postagem no LinkedIn sobre óculos. Isso eu perdi, hein? Essa eu perdi. Então, assim, tem o gestual. Basicamente, a linguagem corporal se divide em 3 partes. A linguagem do rosto, o restante da linguagem do corpo e os ornamentos, né? E também se divide em 2 tipos de leitura. Tem a codificação, que é quando eu me monitoro para emitir uma linguagem corporal coerente, e tem a decodificação, que é a leitura que eu faço da linguagem corporal do outro. Mas, assim, para começar, a primeira coisa que uma pessoa precisa melhorar na sua linguagem corporal é a postura. Parece que a pessoa assim, não, uma coisa extraordinária. Não, a primeira coisa é a postura, andar mais ereto, certo? Pessoas influentes, elas andam eretas. Né? Uma outra coisa que já foi feita pesquisa, essa galera aí de psicologia psicologia social, né? Certo. Eles pesquisaram as pessoas influentes, consideradas influentes, elas andam mais devagar do que a maioria. E também elas não costumam, quanto maior o cargo da pessoa, né, em termos de liderança, ela tende a falar mais devagar do que o restante, né? É como se a imagem que eu tentasse transmitir é a seguinte: as pessoas que estão que aguardem para me ouvir, e não o contrário, né? Isso é psicológico e não sei se dá para dizer que é subconsciente. Tem alguns sinais que são subconscientes. Então, animais, lá tem até o Jordan Peterson, lá no livro dele, 12 Regras para a Vida, ele conta o caso das lagostas, né? Que quando vão se enfrentar, elas erguem o peito, né? E tentam. Vários animais, quando eles vão enfrentar alguma situação, o urso, por exemplo, etc., eles levantam para dar uma sensação de que eles são maiores. Então, elevar a sua postura, o seu peito, né? Andar de forma ereta, não andar caindo as coisas pelos cantos, pasta muito estufada. Tem gente que eu conheço uma pessoa que derruba as coisas toda hora. Eu falo com ela que a lei de Newton exerce mais força sobre ela. Assim. Então, imagina uma pessoa que entra numa sala, uma entrevista de emprego, ela entra com uma pasta cheia de papel, assim, né? Começa a já demonstrar um ar de desorganização, né? Ela deixa coisas cair, bota a chave, o molho de chave, faz aquele barulho em cima da mesa. Então, tem várias coisas sutis. Aí, a primeira coisa é a postura. A postura, depois, o andar mais devagar. Vê que as pessoas hoje têm uma tendência, principalmente em capitais, né? Sim. De andar rápido. Quem anda mais devagar demonstra que tem o controle. Né? Homens, por exemplo, principalmente de vendas, tem que ter um relógio, certo? Quem usa um relógio, aí vai entrar na questão de relógios caros ou baratos, mas assim, um relógio demonstra que a pessoa se preocupa com o tempo. Olha Legal, só. legal. Coisas sutis. Quem usa óculos, por exemplo, né? Foi feita uma pesquisa, eu até coloquei no LinkedIn hoje lá, uma pesquisa científica. E eles mostravam fotos de pessoas com e sem óculos. Né? E as pessoas com óculos eram atribuídos 14 pontos a mais de QI. Principalmente se o óculos for com a lente mais grossa ou óculos mais pesados. Certo? Então, o óculos, além de... A minha audiência não sabe, e nem você, que eu uso óculos. Só que hoje eu estou 14 pontos a menos, né? Ganhei menos pontos hoje, porque eu estou 100 hoje, Tá vendo? Então,
Então, por exemplo, a altura influencia, pessoas mais altas tendem a influenciar mais, foram feitas pesquisas sobre isso, né? Uhum. Aí a roupa, né? Como que a pessoa se veste. Uma pessoa que tem igual você tem uma pulseira, um relógio, a pessoa que, quanto mais detalhes, assim, e aí volta a liderança, cargos maiores, mais detalhes a pessoa vai se preocupando nos ornamentos, a pessoa vai demonstrando que ela tem mais domínio, mais controle, certo? As Uhum. pessoas as chefes, assim, elas gesticulam menos, fazem o gesto aqui, ó, vou pegar o ângulo da câmera aqui, elas gesticulam dentro de um retângulo, certo? Elas não gesticulam fora do retângulo para não demonstrar falta de controle. Então, o chefe está sempre aqui, ó, né, usando as mãos. Calma, calma, pessoal, vamos resolver isso em instantes. Ó, pessoal, vamos sentar, vamos quietar um pouquinho. Ó a mão aqui balançando, ó. Entendeu? Na verdade, quem está nos ouvindo não percebe, mas ele está fazendo uma série de gestos muito interessantes, gente, que a gente naturalmente identifica, né? Para pedir calma, Eu acho isso muito legal, Dani, você está falando, porque eu me lembro disso no seu curso. Você detalha ali vários elementos que são sutis, mas que de alguma forma nesse conjunto que você traz de linguagem corporal e tal, eles podem aumentar a sua influência. Tem alguns assuntos que a gente não tem como lidar, né? Se você é mais baixinho, não tem como você ficar mais alto. Talvez usar um saltinho, né? Alguma coisa nesse sentido. Não assim, hein, Rafael, é bom até você falar. Não quer dizer, por exemplo, eu não tenho um óculos, ou eu sou baixo, que eu não vou conseguir. Tá? Uhum. A questão é que, naturalmente, né, por exemplo, a questão da altura, é uma questão evolutiva. Né? Pessoas mais altas, por exemplo, mulheres mais altas têm dificuldade de arrumar um relacionamento. Né? Então, é uma coisa social mesmo, entendeu? Sim. Psicológica e social. Então, pessoas mais altas tendem a serem acreditadas como pessoas mais competentes, mas não quer dizer que uma pessoa baixa também não vai conseguir. Perfeito. Né? Não quer dizer que alguém que não use óculos, né? Hoje até o pessoal colocou assim, então eu vou comprar uma lente, né? Vou jogar minha lente fora. Não é isso, né? Demonstrou que é um item, um acessório, e os ornamentos, as mulheres, por exemplo, vamos falar das mulheres, elas dominam mais os ornamentos do que os homens, certo? Então, o brinco, o anel, o piercing no lugar certo, na dose certa, a maquiagem, o óculos dela, a bolsa, todo a vestimenta, os ornamentos que a mulher usa, ela é bem mais, assim, inteligente, digamos assim, nessa parte do que os homens. E elas entendem mais, captam mais os sinais sutis do que os homens, nessa questão da linguagem corporal, de como que a pessoa está emitindo, tanto no rosto, né, quanto no gestual, quanto nos ornamentos, né? Eu acho interessante você colocar isso, porque a gente está vivendo uma era de muita transformação, né? Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar com inovação, né, há 9 anos e meio atrás, eu comecei a perceber, Danilo está falando, de qual era a vestimenta que os inovadores usavam, né? Então, você começa a notar isso, e talvez os homens passem também, como você diz assim, talvez ainda não estivessem atentos, mas tem momentos e tem determinadas coisas que aconteciam, né? A questão do terno em outro momento da história, agora não é mais terno, agora é só o blazer, não, agora não tem gravata. Então, o que a gente está dizendo aqui para a nossa audiência é que existem outros elementos que compõem a linguagem corporal, que são, às vezes, né, até objetos distantes de você, e que a gente começa a se preocupar, que pode aumentar o potencial de você ser notado, né, de você participar. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente já está caminhando assim para o nosso final, sobre liderança. Já? Você viu? Meu Deus, não falei quase nada. A gente falou muito, né? Mas, na verdade, tem muita coisa para dizer. Passa tão rápido, né? E você imagina, gente, você tem a oportunidade de fazer os cursos do Danilo na nossa plataforma, você pode... lá, o seu projeto, de novo, é um projeto que está na internet, né? superdesafios.com.br. Desafios.com.br.
Eu queria que a gente, caminhando para essa reta final, falasse sobre liderança, né? Como mostrar uma imagem de liderança. Muita gente entra na plataforma e tem um monte de curso, MBA em liderança, cursos de liderança. Como é que você traz essa dimensão para a gente? Então, aí de novo, lá você falou do curso, lá eu faço essa pergunta, né? A primeira coisa que a pessoa tem que fazer é, eu pareço um líder? Você falou aí, né? Quando você queria andar com os inovadores, você precisou se parecer com eles. É assim? Isso aí. Se eu quero ser um líder, um homem, uma mulher, eu tenho que começar a ser um líder antes de ter o cargo. Eu vejo por esse lado. Então, ali, de novo, observar como que aqueles líderes falam, né? Como que eles resolvem problemas, né? E aí eu posso buscar uma forma minha de resolver diferente, mas que eu consiga me destacar, né? De uma forma... Porque as empresas são assim, gente, são resolver velhos problemas com novas formas. Assim? Legal. Então, não é você inventar a roda, é você buscar uma outra forma de resolver aquele problema ali. Então, eu preciso começar a me preocupar em me parecer com o líder, né? O líder, ele tem algumas características, né, que a gente pode, assim, imaginar, assim, como, por exemplo, atitude, mais atitude do que, em média, a maioria, certo? Eu vejo assim, o líder, ele dá mais o exemplo, não é isso? O líder, ele demonstra ter uma visão de longo prazo. Então, se você perceber bem, os bons líderes, né, chefes, etc., eles têm alguma dessas características. Além do mais, foco no resultado, não é? Motivação de pessoas, é uma pessoa que tem energia, uma pessoa combativa, uma pessoa que não se abala no primeiro problema, no primeiro momento, né? Então, acho que essas coisas, fora o que a gente já falou, de vestimenta, de forma de falar, etc., fora isso, acho que essas coisas que eu falei vão começar a te dar mostrar para as pessoas que você está afim de se tornar um líder, está afim de virar chefe, né? De encarar essa pegada. Você sabe que você sabe que eu acho que a gente pode destacar da sua fala, que é essa dimensão assim, gente, quem são seus líderes de referência? Sim, né? sim. Porque você fala assim, olha, observe. A gente talvez tenha um problema no contemporâneo, né, Danilo, que a gente quer se posicionar demais, falar demais, e a gente não está escutando, a gente não está observando o outro, né? Então, você está dando essa dica, observe os líderes, observe os outros, veja o que eles fazem, como eles se comportam, e mimetize. Eu acho que a Brené Brown fala muito disso, né? A Brené Brown fala você às vezes vai fingindo até você se tornar. Você vai trazendo essas características. Eu acho isso bem legal. E então, a pessoa, hein, Rafael, na administração, eu vivo muito isso. O pessoal, às vezes, eles acham que eles só vão exercer a liderança ou, assim, focar na liderança quando eles saírem da faculdade, né? E não é. A liderança começa lá na faculdade. Você imagina, né, Danilo, quantos alunos a gente vê ali no primeiro período, ou eu mesmo, né, no ensino médio, as pessoas que já vão se destacando, já vão ali exercendo influência. Então, não tem idade, né? Não tem, tem limite. Sim. Mas é entender que antes você tem que ser ali, assumir uma postura, uma atitude de liderança, né, com características de liderança, modelar, igual você falou, mimetizar. E aí, antes de eu ser, as pessoas vão começar a perceber que eu pareço um líder, e aí vão começar a me cogitar. É interessante que as próprias pessoas depois vão te indicando, né? No marketing pessoal é assim. As pessoas vão te indicando. Cara, tem o Rafael lá, o Rafão. O cara é fera na liderança, o cara é fera na inovação. Porque você fala sobre isso, você vive isso, você vende essa ideia, você demonstra que você está afim de fazer aquilo. Então, as pessoas começam a enxergar aquilo em você, talvez antes de você ser aquilo. Né? Certo. É muito antes legal. De você, talvez, carregar esse título, né? De alguma maneira. Eu acho que talvez não é uma última pergunta, mas assim, como que eu posso aprender mais sobre imagem e influência, além de fazer seus cursos, né? Como é que eu posso aprender mais? Então, assim, lá no curso lá também, é que eu vou falar, alguns têm livros, né? Eu gosto muito de livros
e pesquisas científicas, né? Tem gente que não tem tanto, assim, paciência para pesquisa científica, ficar lendo os artigos e tal. Aí esse A trabalho gente é prof, pesado, a gente não é prof, não é à toa, né, Danilo? A gente gosta de ler uns bons artigos. é isso aí. Aí lá fora, esse trabalho pesado de artigos, vou indicar para um segundo momento. Mas assim, comece com livros, né? Se você está assim, começando do zero em influência, você sente uma dor, né? Porque assim, eu senti uma dor tremenda, porque eu era muito tímido até ali a faculdade, até os 22 anos ali, 20, acho que os 20 anos, eu acho. Eu era muito tímido, não, até então eu não apresentava trabalho. Eu via a pessoa vindo num lado da rua, um colega assim, um amigo, uma amiga da sala. Eu ia para o outro lado da rua para não conversar com aquela pessoa. Era uma coisa terrível, tá? Entrevista de emprego, péssimo. Perdi, assim, muita oportunidade por causa disso. Falar de relacionamento amoroso nem fala, né? Então, assim, volta ao assunto lá que nós estávamos falando mesmo. Eu acabei. Não, porque você fala muito no seu fala muito no seu curso, eu acho que é para nossa audiência, é como que eu posso aprender mais sobre imagem e influência, Ah, e tá, tá. você ia começar a falar dos livros que você indica. Isso, aí eu recomendo começar com livros, né? O curso, quem puder fazer aqui o curso, é um preço muito acessível, né? Está lá R$ 29,90, né? O aplicativo lá começa por É, R$ 29,90. exato, tinha um plano, né, que é de graça, que eventualmente alguns cursos, acho que o Danilo já, em alguns momentos, já gentilmente nos cedeu parte do curso dele de Uhum. forma gratuita, então tem lá na forma gratuita, e os planos são muito acessíveis pela quantidade de curso e a qualidade que a gente tem, né? Isso. E é uma coisa legal isso aí, porque na minha época, há 15 anos atrás, não tinha curso, né? Então, assim, tem cursos hoje, esse é o que eu indico, e livros. Quem quiser começar do zero, começa lá com o famoso Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, né? Tem esse aqui que o pessoal não vai ver aí, mas eu vou falar o nome, que é o Desvendando a Linguagem Corporal, de Alan e Barbara Pease, né? Legal. Eles têm também um livro chamado Linguagem Corporal no Trabalho. Tem outro livro legal também, muito conhecido, que é do Pierre Weil, O Corpo Fala, né? Tem Fantástico. assim, aí quem quiser ir avançando mais, tem o livro Armas da Persuasão, do Cialdini, Robert Cialdini, que é a maior autoridade hoje, né? Em persuasão do mundo, 30 anos pesquisando esse troço, né? Porque tem assim, alguns elementos. Você tem a influência, a persuasão, a linguagem corporal, a oratória, né? Tudo dentro da comunicação. Isso É aí. isso? Isso Então, vai assim, dar são isso vai dar um quatro. outro podcast, hein? A persuasão é uma outra pegada, que também ajuda na questão da influência, mas quem quiser começar na linguagem corporal são esses que eu indiquei. E é um segundo passo, é o livro do Cialdini, Armas da Persuasão, e depois tem um livrinho em inglês, tá? Quem gostar de inglês, que é o chamado Captivate, né? Um livro em inglês, Vanessa Van Edwards, nome da pesquisadora, e ela é fera também. Então vai começar bem assim. Você sabe que essa era a minha última pergunta, né? Quando a gente fala assim, professor, deixa para a gente a indicação de livro sobre o tema, gente, vocês receberam uma bibliografia muito boa. Mas, na verdade, a minha penúltima, né, antes de agradecer, eu queria que você contasse para a gente, né, o professor Danilo Mota, quais são os valores que você carrega para a sua vida e que você queira compartilhar aqui com os nossos estudantes e amigos que estão acompanhando o nosso podcast. Eu acho que o meu grande porquê, eu costumo falar, é ensinar, né? E o meu objetivo é ensinar a um número cada vez maior de pessoas. É por isso que eu foco muito nessa questão por exemplo, muitos dos alunos que eu tenho, desses 15 mil, muitos são gratuitos, né? São alunos gratuitos, nas plataformas, etc. Mas eu vejo que, assim, valores como o trabalho, eu acho que o respeito, para mim, são importantíssimos. Essa questão, não sei se dá para falar que é um valor, mas a empatia, já que eu trabalho com esse assunto de comunicação, eu tenho que estar sempre exercitando a minha empatia, olhar pontos de vista diferentes. Então, trabalho, a empatia, eu acho que são coisas que são valores que me norteiam. A questão
ética, né? Porque quando você trabalha com persuasão e influência, por exemplo, eu estudo muito, uma coisa que eu gosto, nunca falei isso, vou revelar aqui, uma coisa estranha. Eu gosto de estudar os vigaristas. Claro, faz todo sentido. Porque, assim, por exemplo, a questão de mágicos, ilusionistas, vigaristas, eu gosto de estudar a história deles, assim, porque são caras que usam as técnicas, né, de persuasão, linguagem, por exemplo, na linguagem corporal tem a leitura fria, que a gente chama, né, que é você ler, você decodifica a pessoa através dos gestos que ela faz, da roupa que ela está vestindo, etc., né, no olho, onde que ela direciona o olhar, etc. e tal. Você joga perguntas, né? E aí a própria pessoa vai dizendo o que é que ela está, o que ela está sentindo, o que ela vai entregando os resultados para você. A gente chama de abrir as janelas, né? Aí o pessoal de hipnose usa muito, o pessoal que faz ilusionismo usa muito, os vigaristas usam muito. Então, assim, eu gosto de estudar essas coisas, por quê? Porque eu estou no limite, eu estou no limite ético, né? De ensinar as ferramentas, mas eu tenho que ensinar falando que o cara usar para o bem. Mas eu não sei se o cara, o rapaz ou a moça aí, vai usar as técnicas para o mal. Porque, Rafael, eu vou te falar, tem muitas técnicas assim que são muito poderosas, Sim, tá? De influência, leitura frio, leitura quente, né? Que a pessoa, você pode fazer a pessoa escolher uma coisa, né? E ela achar que ela escolheu, mas na verdade você que pré-condicionou ela a escolher aquela opção. Eu vou nem te contar que um dos capítulos da minha tese de doutorado foi sobre poder. E aí, um dos elementos do poder é exatamente você influenciar a pessoa de forma a ela achar que está tomando decisão por ela. Sim. Exatamente isso que você falou. Mas, Danilo, eu queria, assim, em nome do Qualifique, em nome da nossa comunidade, agradecer demais a sua vinda hoje. Eu acho que é uma primeira conversa, né? É um primeiro momento. Vamos fazer outro, pô. Passa muito rápido. É muito rápido. A gente está aqui, né, mais de uma hora conversando. Então, eu queria te agradecer em nome de todo mundo, todo o time. O pessoal que está nos escutando, o Danilo é um dos principais professores da nossa plataforma, é um parceiraço nosso. E eu queria chamar vocês para que continuem acompanhando os nossos episódios, né? Eventualmente comigo, eventualmente com o Ricardo Drummond. E, mais uma vez, eu queria te agradecer, cara. Opa, eu que agradeço aí a oportunidade de conversar, né, bater um papo. Sempre você falou, né, que você falou uma vez comigo, não, nós vamos bater um papo, não tem muita formalidade não, cara. É isso aí. E até um pouco assim, não, como é que vai ser, né, e tal. Mas você falou, não, vai ser uma conversa mesmo, nada de pegadinhas, nada disso, entendeu? Então eu gosto assim também, que é uma coisa leve, né, e também a gente não quer esgotar o assunto aqui, tá? A gente pode, de repente, no futuro, fazer mais sobre questão voltada ao mercado de trabalho mesmo, questão de quem está procurando emprego, técnicas mesmo ali de entrevista, né? Persuasão, linguagem corporal para entrevista, para vendas, né? Tem uma galera aí que precisa de persuasão e influência, linguagem corporal para vender, né? Focando na liderança, enfim, a gente pode focar em outros ângulos posteriormente e vai ser um prazer estar aqui com vocês novamente. Não, legal. Olha, a gente fica essa promessa, a gente, né, além do curso que está na plataforma, além desse podcast, nós vamos também propor aulas abertas, encontros temáticos. Se o professor puder participar, vai ser ótimo para todo mundo. Beleza? Gente, mais uma vez eu agradeço a audiência e a gente se encontra num próximo episódio do QualiCast. Valeu!